Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Vamos para os comentários da aula 3. Vamos lá. Vou compartilhar o texto, o material com vocês. Ok? Beleza? Foi. Ler um pouquinho. Gente, vamos lá. Texto, processo seletivo, IFRJ 2020. Texto muito bom de ler. Por quê? Linguagem muito clara, muito fluido e super atual, tá ok? Então, aquela dica que eu sempre dou para vocês, das 3 leituras, faz uma leitura para reconhecer o texto, do que se trata, o tema. Segunda leitura para marcar o que é importante, ou que não conseguiu entender pelo contexto, aquela palavrinha que está um pouco na dúvida. Você lê com calma o trecho para entender do que se trata. Até mesmo se você está em casa, você vai lá no dicionário, anotar o que significa. E ler as questões e volta no texto, tá? Vamos lá, o texto é longo, tá? Então, esse vídeo vai ficar dividido. Possivelmente vai ficar dividido. Combustível para o cérebro. O exercício físico é um importante aliado para a aprendizagem. Melhora na capacidade de concentração, fixação de conteúdos, raciocínio lógico e memória. São alguns dos benefícios da prática regular de atividades físicas. Crianças agitadas, sala de aula lotadas e o professor lutando para prender a atenção dos alunos. Esse cenário frequentemente descrito é fácil de ser imaginado por pais ou qualquer pessoa que conviva com crianças. A quantidade e a diversidade de informações e possibilidades a que elas estão expostas deixam cada vez mais difícil para os professores a missão de ensinar sem se reinventar. Há, porém, um aliado não tão convencional. Estudos mostram que a inserção de exercícios físicos de sala de aula, além das aulas de educação física, é um complemento que pode melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. Diversas pesquisas afirmam que o exercício físico regular em idade escolar ajuda na concentração e fixação de conteúdos, desenvolve melhor o raciocínio lógico e a memória, proporciona reflexos mais apurados e maior foco na realização de atividades escolares acadêmicas. Neurocientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, apresentaram recentemente uma pesquisa mostrando que alunos que se saem bem nos exercícios físicos também têm maior sucesso nas atividades escolares. Segundo o estudo, crianças e adolescentes que praticam esportes com frequência têm desempenho 20% superior dos alunos sedentários. A explicação é simples. Quando a pessoa se exercita, a produção de sinapses neurais aumenta. Ou seja, a prática de exercícios físicos tem o poder de desenvolver células cerebrais, criando novas conexões interneurais que mantêm a mente jovem e ativa. Pequenos passos. Pode parecer estranho, mas o hábito de se realizar breves interrupções durante a aula para 10 minutos de exercícios físicos nas escolas tem ganhado espaço nas escolas americanas. Isso porque um relatório de 2013 do Instituto de Medicina dos Estados Unidos afirma que crianças mais ativas prestam mais atenção, possuem velocidade de processamento cognitivo mais rápido e saem melhor nas provas do que as crianças menos ativas. Já o livro Corpo Ativo, Mente Desperta, a nova ciência do exercício físico e do cérebro, 2012, escrito por John Hattie, neuropsiquiatra e professor da Universidade de Harvard, é baseado em pesquisas inovadoras. O autor explora a conexão entre mente e corpo e defende que o exercício
é uma das armas mais eficientes para o bom funcionamento do cérebro humano. Segundo Hatten, o movimento ativa todas as células neurais que as crianças estão usando para aprender e despertando o cérebro. O cérebro funciona exatamente como os músculos, cresce com o uso e atrofia com inatividade. Defende o autor, destacando a importância de se exercitar com regularidade. Desafios. Desafios. De acordo com a professora de Educação Física, Daniela Souto, a atividade escolar ajuda no melhor desenvolvimento físico, psíquico e infantil. Ups, perdão. Passamos demais. Voltamos. Temos diversas ferramentas, como jogos e atividades que devem ser aplicados de acordo com a idade e desenvolvimento motor dos alunos. Porém, nos deparamos com algumas dificuldades para conseguir desenvolver essas atividades, que vão desde a falta de espaço adequado até a ausência de material para a prática de atividades físicas, diz. Há escolas que não conseguem desenvolver um trabalho ideal com os alunos, deixando de potencializar o aprendizado em muitas outras áreas, completa a professora. Segundo Fernanda Spengler, psicóloga especialista em psicopedagogia, a maioria das crianças experimenta algumas situações de dificuldade para manter a concentração ou foco. Isso acontece quando elas estão cansadas, sobrecarregadas ou expostas a excesso de estímulos. A prática da atividade física não deve ficar restrita apenas ao ambiente escolar. Cabe aos pais a busca pela modalidade de esporte para a criança praticar desde cedo, pois, além de todos os benefícios citados, ainda ajuda no combate ao sedentarismo, que cresceu muito com os avanços tecnológicos. Também é papel dos pais participar, assistir, incentivar, motivar e ensinar aos pequenos que a atividade física é muito mais do que competição, é saúde e bem-estar. Então, esse texto foi retirado, ele foi adaptado do jornal Gazeta do Povo, né? E tem aí o último acesso em 8/9/2019. Então, assim, vocês vão fazer aquelas 3, né? Já fizeram as 3 leituras, enfim. E vamos lá, vamos conferir, né, as questões. Então, a questão 1, o texto 1 defende uma relação direta entre, vamos lá, letra A, sedentarismo e desenvolvimento de doenças neurológicas. Bom, o texto não está tratando sobre doenças neurológicas. Ele fala sobre a questão da prática de atividade. Claro, cita sedentarismo, mas não é o foco. Então, a letra A a gente já pode descartar, ok? Letra B, a prática de atividade física e a melhora no aprendizado escolar. Olha, o texto faz essa relação sobre a atividade física, sobre a prática, e que resultados de pesquisas que realmente houve melhora no aprendizado escolar. Então, tudo indica que essa opção, essa alternativa é a correta, a letra B. Vamos ver as outras. C, o hábito de fazer exercício físico e a boa alimentação. Sim, mas assim, não é essa relação do texto. A letra B ainda é a mais correta, tá? Ele não entra no âmbito da alimentação. Letra D, o desempenho esportivo e a ascensão na vida profissional. Desempenho esportivo já é outro foco. Aqui a gente fala sobre a prática de atividade física como questão de saúde, não em competição, pelo contrário. E no final do texto ele fala que os pais devem ter em mente que a atividade física ou o esporte não é competição, e sim é saúde. É questão de saúde, ok? Então, resposta número 1, resposta correta é a letra B. 2, no texto, o autor menciona pesquisas, estudos, dados quantitativos e cita a fala de especialistas na temática abordada. Esses procedimentos têm como objetivo de
Então, quando o texto ele vem enriquecido de todas essas validações, né? Ele quer saber qual é o objetivo desse procedimento, de mostrar as pesquisas, mostrar os estudos, mostrar os dados, mostrar especialistas, falas dos especialistas sobre aquele tema. Letra A. Dificultar o processo de interpretação e compreensão textual pelo leitor? Não, gente, porque pelo contrário, cada dado que traz para o texto vem justamente para facilitar. Agora, é claro, depende, tem textos que são mais técnicos, então, assim, se a pessoa for leiga, fica um pouco mais complicado de compreender, mas ele vai atingir determinado público. Então, para aquele público mais técnico, ele vai compreender de maneira tranquila. Não é o caso, como eu falei logo no início para vocês, o texto é um texto muito tranquilo, fluido de fala bem claro, objetivo e simples. Então, a gente já pode descartar a letra A. B. Questionar a validade das pesquisas científicas e instituições acadêmicas. Questionar? Não é a intenção esse procedimento, tá? Letra C. Ostentar conhecimentos vazios e poucos pertinentes ao tema tratado. Ostentar já não é nem a questão desse texto. E assim, o que foi trazido, que tem no texto, né, o que está mencionado no texto, são pesquisas, são estudos, são observações, são dados. Então, assim, dizer que são conhecimentos vazios, não, pelo contrário, são conhecimentos enriquecedores, né? Com estudo, observação e com base científica coerente, pertinente, tá? Ao tema. D. Conferir maior credibilidade à argumentação desenvolvida. Sim, quando o autor ele menciona as pesquisas, os estudos, os dados, ele tem um tema, ele vai tratar sobre aquele tema, o olhar dele. E aí ele traz de todos os pontos possíveis para validar, para dar credibilidade ao que está sendo argumentado. Tá? Então, inclusive, além dos dados, dos estudos, dos resultados, dos dados, a fala dos especialistas. Então, com certeza, para conferir maior credibilidade à argumentação desenvolvida, né? A gente tem que ter esse hábito de escrever um texto e trazer justamente essas coisas para validar o nosso texto, para dar credibilidade ao que a gente está falando. Criem esse hábito. 3. Releia o trecho a seguir para responder à questão. Melhora na capacidade de concentração, fixação de conteúdos, raciocínio lógico, memória, são alguns dos benefícios na prática regular de atividade. Está lá no primeiro parágrafo, então eu sempre falo para vocês retornarem ao trecho que foi citado, tá? As vírgulas empregadas nesse trecho servem para, letra A, separar os núcleos de numeração? Sim. Para separar, pode ser para separar, assim, o que foi enumerado. Simplesmente, vamos ver os outros. Isolar um elemento explicativo na oração? Não, porque a vírgula aí não está para explicar nada. A letra A é a mais adequada, separar os núcleos de numeração, mas vamos ver as outras. C. Isolar uma expressão atemporal deslocada? Não tem essa questão aí. D. Sinalizar a omissão de um termo anteriormente expresso? Não, gente, não tem nada para sinalizar que foi omitido aí. Então, a resposta é a letra A. Está enumerando mesmo. Capacidade de concentração, fixação de conteúdos, raciocínio lógico, memória, justamente para enumerar essa sequência aí dos benefícios, né? Está enumerando os benefícios da prática de atividade física. 4. Releia o trecho a seguir para responder as questões.
A gente relê o texto, vocês voltam lá no texto, tá? Neurocientistas da Universidade de Illinois, Estados Unidos, apresentaram recentemente uma pesquisa mostrando que os alunos que se saem bem nos exercícios físicos também têm maior sucesso nas atividades escolares. Segundo o estudo, crianças e adolescentes que praticam esporte com frequência têm desempenho 20% superior aos alunos sedentários. O item destacado estabelece coesão ao substituir um termo da frase anterior. Então, o termo destacado foi a palavra né, o termo destacado foi o estudo, né? E ele substituiu um termo anterior para que esse termo não fosse repetido. E qual é o termo que está sendo substituído, então, professora? O termo que está sendo substituído é a palavra pesquisa. Então, para que, de novo, ele não conhece, segundo a pesquisa, para que não ficasse repetitivo, eu usei um sinônimo. O que é sinônimo? É uma outra palavra, mas que permanece o mesmo sentido. Então, a gente pode dizer, né, que aí a resposta correta é a letra C, é um sinônimo, ou seja, sinônimo de qual palavra? De pesquisa. Por quê? Porque tem o mesmo sentido. Então, a pesquisa está mostrando que os alunos se saem bem nos exercícios físicos. O estudo está mostrando que os alunos saem bem nos exercícios físicos. A pesquisa dos efeitos da hidroxicloroquina nos pacientes de Covid, né? O estudo da hidroxicloroquina nos pacientes de Covid, ou seja, são sinônimos, tá? Tem o mesmo sentido. Para que o texto fique mais fluido, não fique repetitivo, ok? Não fique cansativo. 5. Vamos lá para a gente encerrar. A prática de exercícios físicos tem o poder de desenvolver células cerebrais, criando novas conexões interneurais. O prefixo presente na palavra em destaque significa... Bom, esse prefixo aqui, gente, é o prefixo inter, né? Neurais de neurônios, e inter, ou seja, inter é que liga uma coisa a outra, faz a conexão de uma coisa com outra, entre duas coisas, ok? Então, inter dentro, letra A, dentro, não. Letra B, sob, não. Letra C, sobre, não. Letra D, entre. Conexões entre neurônios, né? Interneurais. Questão 6. No fragmento, há escolas que não conseguem desenvolver um trabalho ideal com os alunos, deixando de potencializar o aprendizado em muitas outras áreas. O vocábulo que exerce a mesma função destacado em questão letra B. Cabe aos pais a busca de uma modalidade de esporte para a criança praticar desde cedo, pois, além de todos os benefícios citados, ainda ajuda no combate ao sedentarismo, que cresceu muito com os avanços tecnológicos, ok? Questão 7. Relê e fragmento é o seguinte. Segundo o estudo, as crianças e adolescentes que praticam esporte com frequência têm desempenho 20% superior aos alunos sedentários. O conectivo destacado possui o mesmo valor semântico e a mesma finalidade da expressão destacada no trecho. Então, ele quer saber que esse conectivo segundo, e ele é um conectivo da frase, né, anterior, ele não é um conectivo entre uma palavra e outra, e sim entre o que foi dito antes, qual que tem o mesmo valor semântico e a mesma finalidade, tá? Letra A. De acordo com a professora de Educação Física, Daniela Souto, a atividade física escolar ajuda a melhorar o desenvolvimento físico e psíquico infantil. Sim, essa questão é a questão A, tá? Se eu botasse esse de acordo lá, de acordo com o estudo, criança e adolescente, ele teria o mesmo valor semântico e a mesma finalidade. Vamos só ver os outros para a gente ver que realmente não, o correto é a letra A. B, também é papel dos pais assistir, incentivar, motivar, ensinar os pequenos atividades físicas
é mais que competição, é saúde e bem-estar. Não é essa a questão. Ou seja, a prática de atividades físicas tem como poder desenvolver células cerebrais, criando novas conexões interneurais que mantêm a mente jovem e ativa. Também não. Porém, nos deparamos com algumas dificuldades para conseguir desenvolver essas atividades, vão desde a falta de espaço adequado até a ausência de material de práticas físicas, práticas de atividades físicas. Então, a resposta correta é a letra A, porque em valor semântico e em finalidade, ela possui o mesmo valor do fragmento anterior, destacado, né? Nesse trecho que foi destacado. Ok? Gente, conseguimos fazer tudo num vídeo só. E vocês, por favor, respondam ao formulário, só mesmo para poder me dar um retorno, não tem nenhuma questão aí, é só para me dar um retorno. E, se possível, curtam o vídeo, divulgue com seus colegas sobre o projeto. Ok? Beijo, beijo. Até a próxima.